Olá, bom dia. Vamos falar hoje um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Para falar realmente do Teorema de Pitágoras, vamos conhecer o triângulo retângulo, que é onde o Teorema de Pitágoras se aplica, é onde ele acontece. Então, primeiro, o triângulo retângulo é um triângulo onde um dos seus ângulos internos mede 90 graus. Então, para ser retângulo, ele precisa tem que ter um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo vai possuir um ângulo de 90 graus. E por incrível que pareça, é o tipo de triângulo que mais aparece no nosso dia a dia, porque o ângulo de 90 graus ele está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Tá? E esse ângulo de 90 graus é o ângulo que a gente vai usar como referência para determinar os lados desse triângulo. Tá? O ângulo de 90 graus ele fica sempre de frente para o maior lado do triângulo retângulo, que a gente chama de hipotenusa. Então, toda a hipotenusa é dada pelo maior lado do triângulo retângulo, que está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus é chamados de catetos. Tem dois catetos, não importa qual é qual. Um é B e o outro é C. Qual é B, qual é C, não é importante, já que ambos são catetos. Então, triângulo retângulo, triângulo com ângulo de 90 graus, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois menores são chamados de catetos. Sim, vamos ver em que constitui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é uma relação matemática usada para determinar medidas do triângulo retângulo. E ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Essa relação ela é uma relação do triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. Tá? E a relação é a seguinte: o quadrado formado pelo maior lado de um triângulo retângulo. Então, observa que eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Isso é um triângulo retângulo. E aí, se eu formar um quadrado com o maior lado do triângulo retângulo, que a gente chama de hipotenusa, tá? Que é esse verde, esse quadrado ele vai ter a mesma área dos dois quadrados juntos formados pelos catetos, que são os dois lados menores. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado formado pelo maior lado do triângulo é sempre igual à soma dos dois quadrados formado pelos menores lados. Esse quadrado verde aí, ó, que aí a gente usou como tendo 5 unidades de comprimento e de largura, 5 quadradinhos de comprimento e 5 de largura, tá? Tem uma área de 25 quadradinhos, ou seja, você contar um por um dá 25 quadradinhos verdes. E esses 25 quadradinhos nada mais é do que a área desses dois outros quadrados aqui juntas, desse roxo e desse azul. Esse azul ele tem uma medida de 3 por 3, que no caso dá 9 quadradinhos, e esse roxo 4 por 4, que dá 16 quadradinhos. 16 mais 9, 25. Então, ou seja, a área do quadrado formado pelo maior lado do triângulo retângulo é igual à soma das áreas dos dois quadrados formado pelos lados menores. Tá? 25 é igual a 16 mais 9. E essa é a relação. Então, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa vezes ela mesma, que é a área desse quadrado verde, tá? Vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, a um dos catetos ao quadrado, que é cateto vezes cateto, essa área do triângulo aqui, mais outro cateto ao quadrado, que é a área desse outro quadradinho aqui, formado por esse outro cateto, cateto vezes cateto. Tá? Então, essa relação, essa igualdade sempre será verdadeira, tá? Num triângulo retângulo. Todos os lados de um triângulo retângulo vão satisfazer essa igualdade. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Essa é a relação que a gente chama de Teorema de Pitágoras. E ela é bem simples de ser trabalhada, basta pegar essas medidas aí representadas no triângulo retângulo. Calcule a medida x do triângulo abaixo. Observa que o triângulo aqui ele é um triângulo retângulo, já que tem um ângulo de 90 graus. Se ele é retângulo, então esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, é o maior lado.
Isso significa que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. X ao quadrado vai ser igual a 169. X é igual a raiz quadrada de 169. Então, x é igual a 13. Tá? Quanto mede esse lado aqui, que é a hipotenusa desse triângulo? 13, que é a raiz quadrada de 169. E observa que realmente ele é o maior lado. Ó. 5, 12, 13. Esse valor aqui ele não poderia dar menos de 12, porque ele é o maior lado do triângulo retângulo. Tá certo? Aí bem simples também. Ó. Triângulo retângulo. Então, a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como são dois elementos aqui, eu vou colocar dentro de parênteses. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a raiz de 10 ao quadrado, vai dar 10, tá? Seria a raiz quadrada de 100, é 10, mais 2 raízes de 2 ao quadrado, vai ficar 4 vezes 2. Então, a gente tem x ao quadrado igual a 10 mais 8, x ao quadrado igual a 18. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 não é exata, tá? Se você for tentar tirar a raiz quadrada de 18, fazendo aquela decomposição que a gente já havia falado anteriormente, né, e nas atividades anteriores, se você for tentar decompor o 18, você vai ter 3 ao quadrado vezes 2. Esse 3 ao quadrado, ele dá para tirar a raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 18 ficaria 3 ao quadrado vezes 2. E aí, isso aí daria 3 raiz de 2. Essa é uma outra maneira de escrever a raiz quadrada de 18. 3 raiz de 2. Se deixar a raiz de 18, para mim está correto, não tem problema nenhum. Tá? É um valor aí reconhecido aí no conjunto dos números irracionais, tá? É uma raiz não exata, então a raiz de 18 pode deixar a raiz de 18 mesmo. Mas se deixar 3 raiz de 2, fica de maneira mais completa, tá? Uma maneira mais matematicamente falando, uma maneira estética mais bonita, tá? Mas é isso aí. Quando não tem raiz quadrada exata, você pode deixar dentro da raiz mesmo ou tentar tirar para tentar simplificar essa raiz, tá ok? Esse é o valor aí do x. O x aí, no caso, a nossa hipotenusa, mede 3 raiz de 2, ou raiz de 18, tá ok? E também super fácil, calcule o valor de x nos triângulos abaixo, no triângulo abaixo. Observa que o triângulo é retângulo, isso é importante. O triângulo, para que o teorema de Pitágoras seja usado, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. A partir do momento que você encontra esse ângulo de 90 graus, você pode estabelecer a relação aí do teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No caso aí, 6 é a hipotenusa, x e x são os catetos, tá ok? Então, 36 é igual a 2x ao quadrado. Esse 2 aqui passa dividindo, então 36 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Isso quer dizer que 18 é igual a x ao quadrado. E aí passa como raiz, então raiz de 18 é igual a x. Ou seja, novamente a gente encontrou o mesmo resultado do exemplo anterior. Nesse caso aí, o x ele vale raiz quadrada de 18. Ou, se você preferir, né, fazendo aquela simplificação, você encontra 3 raiz de 2, fazendo aquela decomposição. Qualquer um desses dois valores está correto, raiz quadrada de 18 ou 3 raiz de 2. É o mesmo valor, escrito de formas diferentes. Um caminhão sobe uma rampa inclinada em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento e seu ponto mais alto está a 5 metros de altura, qual é a distância do início da rampa até o ponto B? Então, aqui, qual é essa distância aqui? Ó? De A até B. Essa distância aqui que eu marquei com x. Quanto mede essa distância? Sabendo que a rampa tem um comprimento de 30 metros e a altura no ponto final dela aqui é de 5 metros. Gente, toda vez que você tem medidas horizontais e verticais,
essas duas medidas sempre serão perpendiculares, sempre formarão ângulo de 90 graus, tá? Toda medida horizontal e vertical é sempre formando o ângulo de 90 graus. Então, se forma um ângulo de 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Onde a hipotenusa é o 30 e os catetos são 5 e x. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 900 é igual a x ao quadrado mais 25. Isso vai dar 900 menos 25 é igual a x ao quadrado. 875 é igual a x ao quadrado. E aí você tira a raiz quadrada de 875. Tá? Raiz quadrada de 875 não é exata também. Vou só tentar tirar aqui 875. Não é exata, então você pode deixar dessa maneira mesmo. Ou se preferir, né, fazer aquele esqueminha. Pegar 875 e decompor. Decompõe por 5, que vai dar 175. Por 5, que vai dar 35. Por 5, que vai dar 7. Por 7, que vai dar 1. Ou seja, 5 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, a raiz quadrada aí, no caso aí, x seria igual a... Esse 5 ao quadrado consegue sair para fora, então 5 raiz quadrada de 35, porque 5 e o 7 ficam lá dentro. Então, pode deixar raiz quadrada de 875, como já foi encontrado, ou simplesmente você simplifica essa raiz e aí transforma esse valor de x em 5 raiz de 35, que é uma outra resposta e é o mesmo resultado de raiz de 875, tá ok? Mas esse é o resultado aí. Então, o resultado aí dessa distância de A até B aí, que a gente marcou por x, é raiz quadrada de 875. Gente, por hoje é só isso. Bons exercícios aí, tentem resolver, tentem fazer. Matemática é prática. Enquanto você não pegar para praticar, você não vai conseguir resolver todas as questões que aparecem aí no dia a dia, tá ok? Bons estudos e até mais.